Santo Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, nesta manhã de terça-feira. Hoje estamos exatamente a terça-feira, dia 18 de abril do ano 2023. 18 de abril do ano 2023, e estamos aqui para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa, a Bíblia, o mate e o amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã. Vamos então à palavra do Senhor nesta manhã de terça-feira. A palavra de Deus está em Apocalipse, onde estamos nesta série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E já no dia de amanhã, possivelmente, já estaremos começando com a primeira igreja, a igreja de Éfeso. O que tem que ver a igreja de Éfeso ou a igreja contemporânea conosco? Que tem que ver comigo, que tem que ver com você? Pois as 7 igrejas, ou melhor dito, as 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, elas abarcam uma totalidade, já que o número 7 abarca a totalidade, a perfeição. Abarca a totalidade da igreja do Senhor ao longo da história, desde o século I até os nossos dias atuais, no século XXI. 21 séculos da igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. 21 séculos que a igreja, a maior força espiritual que existe no planeta Terra, ainda existe. Ela passou por diferentes momentos, passou por persecuções atrozes, tanto de fora como de dentro da igreja. Foi perseguida desde o primeiro dia, desde a primeira mensagem do apóstolo Pedro, ali em Atos capítulo número 2. O apóstolo Pedro leva a sua primeira mensagem e mais de 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. Isto, logicamente, veio gerar inveja nos fariseus, nos saduceus, em todos aqueles que se consideravam os donos da verdade naquela época. O templo foi praticamente esvaziado nesse dia, onde teve uma falta de 3.000 pessoas a partir da mensagem, da pregação do apóstolo Pedro. Uma mensagem de salvação, uma mensagem de arrependimento, foi a mensagem do apóstolo Paulo, onde ele confrontou, enfrentou a cada um deles com a palavra do Senhor. E João, então, ele tem esta visão, e ontem nós ficamos ali com que sobre o rosto do Senhor, sobre o Jesus profano que muitas igrejas o adoram, que é ensinada a nossas crianças nas escolas dominicais, figurinhas com um Jesus totalmente profano. Às vezes até pessoas bem intencionadas, porém mal informadas, ou não tanto assim também, posto algum Jesus profano nas redes sociais. Ninguém viu, ninguém sabe, não temos nem sequer ideia, ao menos eu, de como poderia ser o rosto do Senhor Jesus. O que o profeta diz, Isaías, é que ele não teria atração nenhuma.
o que o profeta Isaías diz é que seu rosto foi desfigurado. O que o profeta Isaías diz é que ele foi um varão de dores, que ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, e o castigo da nossa paz foi sobre ele. O apóstolo, ou o irmão João, como queira chamá-lo, continua descrevendo a visão que ele teve. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. As 7 estrelas, já nós vamos ver agora mais aqui na frente. Seguidinho, o próprio Senhor vai dar a revelação para João. 7 candelabros, 7 estrelas, uma espada aguda que saía da sua boca. A espada aguda está representando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, Hebreus vai dizer que ela é como uma espada, que ela tem uma espada de 2 gumes, bem afiada, que ela corta, que ela penetra, que ela vai até nossas médulas, nossos tutanos, ela vai no mais profundo do nosso ser. A palavra do Senhor, ela serve para nós instruir em justiça, para nós amoestar, para nós corrigir, para nós confrontar. Nós devemos ter o hábito da leitura da palavra do Senhor. Devemos voltar a velhos hábitos que tínhamos lá quando nós convertemos, que queríamos esquadrinhar, que queríamos saber, que queríamos entender o que a palavra de Deus ela tinha para cada um de nós. Essa palavra tão preciosa, tão maravilhosa, a qual nos mostra a santa e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. A vontade de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos os homens venham serem salvos, que todos os homens venham alcançarem a graça do Senhor. Eu sou aquele que diz o Senhor, que vive e que estive morto. João, antes disto, na visão que ele tem, ele cai como morto. O Senhor o levanta. Ele foi impactado por aquela visão. O próprio Senhor estende sua mão direita e levanta João e começa agora a fazer esta declaração para João. Eu sou aquele que vive, e o que estava morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E eu tenho as chaves do inferno e da morte. Jesus, logicamente, ressuscitou. Ele está vivo. Ele não morre mais. Ele é eterno. E uma pergunta que eu gostaria de fazer nesta manhã, porque nós falamos sobre a morte do Senhor. Agora, se pode matar Deus? É impossível. É impossível matar ao Senhor. Aqueles 3 dias que Jesus permaneceu no túmulo e logo ele ressuscitou, foi uma demonstração do poder de Deus. Poder de Deus sobre a vida e sobre a morte. O poder de Deus se manifesta de infinitas maneiras sobre as nossas vidas. Escreve as coisas que tu tens visto, as que são e as que hão de acontecer. Escreve. Mandou João, então, começar a escrever aquilo que ele estava vendo. É interessante porque ele foi levado para a ilha de Patmos, diz a palavra de Deus, como consequência dele ser cristão.
estavam sofrendo uma persecução terrível da época do apóstolo João. E ele é levado para a ilha de Patmos, um lugar sem esperança nenhuma, onde ali ele encontraria corpos, caveiras, ossos humanos, por onde ele caminhasse naquela ilha, serpentes, lugar desabitado, lugar de solidão, algo terrível. Mas foi ali justamente onde Deus, na sua infinita misericórdia, através do seu poder, vem se manifestar e vem dar esta grande revelação ao apóstolo João. O Apocalipse, num todo, ele é uma carta às 7 igrejas da Ásia. Está direcionado, o remitente é o próprio Senhor Jesus, porém o destinatário são as 7 igrejas. E voltamos a falar, 7 é o número da totalidade. Então o Senhor está enviando este livro, esta epístola, esta carta, estes escritos, como você queira chamá-lo, para a sua igreja. Apocalipse é uma grande alerta para todos nós. É um chamado de atenção para todos nós. Aliás, a Bíblia toda, ela sempre está nos chamando a atenção. Está nos dando um choque de realidade, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. Para que nós possamos entender que sem Cristo não somos absolutamente nada. Que Ele é o único e verdadeiro caminho, verdade e vida. E ninguém poderá ir ao Pai sem Ele. E logicamente, como estamos vivendo nos últimos tempos, hoje tem se levantado muitos falsos profetas, conforme nos fala ali Mateus 24, tem se levantado muitos falsos profetas negando a eficácia do sacrifício de Cristo. Outros transformando o Evangelho em coisas que estão passando muito perto do ridículo. Algo que até muitas vezes parece não tem sentido nenhum, se lemos todo o contexto dos evangelhos, se lemos as epístolas, se lemos a palavra de Deus, vamos encontrar que não tem absolutamente nada a ver. Já bem falava Oséias no capítulo 4, verso 6, que o povo pereceu, que o povo pecou, porque ele faltou conhecimento, porque o sacerdote rejeitou o conhecimento. Porém, o povo também deve se esforçar em conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós ouvimos a expressão e conversamos com pessoas e elas vão dizerem o seguinte: o pastor falou, o pastor disse tal coisa, foi o pastor que me falou. E colocam a palavra do pastor como absoluta verdade. E não se importam em escudrinharem, em estudarem a palavra de Deus. No livro de Atos, nós temos um grupo, temos uma igreja, temos uma congregação, que eram nossos irmãos de Bereia. A palavra de Deus diz que eles estudavam, escudrinhavam a palavra do Senhor. Eles ouviam a mensagem dos apóstolos, porém logo eles iam para as Escrituras para ver a confirmação daquilo que os apóstolos tinham falado para eles. Isto é algo muito importante que nós devemos de saber, de entender e de ter nas nossas vidas. O conhecimento da palavra do Senhor, para não sermos enganados. E mais hoje que estamos vivendo nos últimos tempos. Escreve estas coisas que tu tem visto, e as que são, e as que hão de acontecer.
E ali então o Senhor agora vai começar a própria revelação que ele vai dar ao apóstolo João. Bom dia, Rui, ali na cidade de Alegrete. Um grande abraço, meu irmão. Que Deus abençoe poderosamente a vida aí na cidade de Alegrete, um baita chão. Que Deus abençoe. Logo vai dizer a palavra do Senhor a partir do versículo número 20, do capítulo número 1 de Apocalipse. O mistério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Alguns dizem que os anjos das 7 igrejas seriam a liderança, seriam os pastores, seriam aqueles que estavam ao frente de cada uma dessas igrejas e congregações. Agora outros se atrevem a dizerem que é literalmente um anjo, que tinha um anjo guardando a cada uma dessas igrejas. Porém, a opinião popular, a mais acreditada, a mais falada, é de que seriam então os anjos destas 7 igrejas, seriam então os pastores, ou seja, os candelabros, as estrelas, perdão. E os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. 7 igrejas. Agora sim o Senhor vai começar a falar para o apóstolo o que ele tem a dizer para as 7 igrejas da Ásia. Se hoje nós tivéssemos a possibilidade de que Deus viesse falar para a igreja brasileira, será que Deus iria falar para a igreja brasileira? O que será que o Senhor iria dizer para a igreja brasileira nestes dias de hoje, nos quais nós estamos vivendo? Que o Senhor falaria para cada estado, para a igreja de cada estado. Que Deus falaria para a igreja do Rio Grande do Sul. Que diria o Senhor? Como está a igreja do Rio Grande do Sul? E veja bem, nós formamos parte da igreja do Rio Grande do Sul. Ou melhor ainda, se o Senhor fosse falar para a igreja da sua cidade, se ele fosse falar para a igreja de Porto Alegre, ou para a igreja de Alegrete, aqui para a igreja de Cacequi, que o Senhor diria? Qual seria a mensagem para a igreja do Senhor nos tempos nos quais nós estamos vivendo? Qual seria a mensagem do Senhor para a igreja hoje, de acordo aos tempos aos quais nós estamos vivendo? E o Senhor vai começar no capítulo número 2, vai dizer ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso. Então podemos deduzir sim que a carta aí é direcionada para o pastor da igreja de Éfeso, para que pudesse ler, para que ele pudesse meditar, para que ele pudesse esquadrinhar essa carta que vai chegar até as suas mãos e ver de onde tinham falhado, de onde tinham caído, e então ali fazer uma revisão na sua vida espiritual e recomeçar a caminhar verdadeiramente no caminho do Senhor. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve estas coisas e diz: aquele que
segura as 7 estrelas em sua mão direita e o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Na mão direita do Senhor, vamos prestar bem atenção no que está dizendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Veja bem o que diz. Estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita. Pastor, a liderança da igreja estão protegidos, estão guardados pela mão do Senhor. Cuidado, que muitas vezes nós levantamos contra as nossas lideranças. Com razão, sem razão, algo para nós meditar e pensar. Muitas vezes não estamos lutando contra homens, e sim estamos lutando contra a vontade de Deus. Agora também isto nos traz um consolo, esperança, segurança, tranquilidade, paz aos nossos corações. Ao saber que aqueles que estão ao frente de um ministério, que estão liderando uma igreja, seja ela grande, seja ela média ou seja ela pequena, eles estão seguros na mão do Senhor. Mas quem são estes homens e mulheres? Aqueles que levam uma vida de santidade, de pureza, de consagração a Deus. Aqueles que não medem esforços para anunciarem o Evangelho, para levar a palavra de Deus a outras nações. Aqueles que se importam com as crianças, que se importam com os jovens, aqueles que socorrem as viúvas, aos desamparados, aos desabrigados, aqueles que estão pregando a verdade, aqueles que estão pregando a verdadeira palavra do Senhor. Eles estão onde? Estão seguros na mão do Senhor. Estão seguros na mão do Senhor. E anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A totalidade da igreja. Jesus anda no meio da igreja, pois ao final ele é a cabeça da igreja, não é verdade? Então ele está no meio da igreja. Muitas vezes, ao começarmos nossos cultos, nós falamos, queremos entrar na presença do Senhor, mas como? Então nós saímos da presença do Senhor. E se a palavra de Deus está dizendo que ele caminha no meio dos candelabros de ouro, ele caminha no meio da igreja. Viu aquela canção, aquele corinho que nós cantamos muitas vezes, e que muitas vezes falamos que é o coro do crente atrasado. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. O Senhor está no meio da igreja. O Senhor está no meio do seu povo. Ele não abandonou o seu povo. Ele vive, está dizendo a palavra de Deus, ele mesmo está dizendo, você é aquele que vive e que esteve morto, estava morto, mas agora vivo. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o sepulcro, ele venceu a enfermidade, ele venceu a depressão. Ele nos tornou a cada um de nós mais do que vencedores. Ali na cruz, ele colocou debaixo dos nossos pés a Satanás. Mas pareceríamos que muitas vezes nós não temos força nos nossos pés e damos legalidade a Satanás para que ele venha agir nas nossas vidas através da incredulidade.
Meu amado irmão, segurança absoluta de que o Senhor está no nosso meio, de que o Senhor está guardando a liderança, segurando com a sua mão direita essa liderança, para que eles não venham cair, para que eles não venham tropeçar. Enquanto nós permanecer na mão direita do Senhor, nós somos mais que vencedores. Agora também Ele está no meio da igreja. Está no meio da igreja. Está no meio da igreja brasileira. Está no meio da igreja argentina, uruguaia, colombiana, peruana. Está no meio da igreja na China. Está no meio da igreja na Austrália, na Rússia. Ali está o Senhor no meio da sua igreja. É uma segurança que temos. O nosso Deus é onipresente. Donde quiser que tiver um grupo reunido no nome do Senhor, ali Ele está no meio deles. Ali Ele está para socorrer, para ajudar, para consolar. Ali está o Senhor. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. E como tu tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos. Eu te tenho provado. Eu conheço as tuas obras. É interessante que às vezes ouvimos alguém falar, dizer, Deus conhece o meu coração. Claro que sim. Ele não somente conhece o teu coração, senão que também Ele conhece as tuas obras. Quais são as obras da tua vida? Que tens para apresentar ao Senhor? Qual é o teu relacionamento? Qual é a tua intimidade com o Senhor? Em que tu tens contribuído para a expansão do Evangelho? Tens seguido a verdadeira doutrina? Tens sido um verdadeiro líder? Já bem aqui. O Senhor está dizendo que tem provado os que se chamam apóstolos e não são. E poderíamos dizer também que nestes dias nos quais nós estamos vivendo, deveríamos também de provar os profetas que não são e que são mentirosos. Deveríamos de prová-los. Deveríamos de vigiar mais. Deveríamos de estar mais atentos ao que está acontecendo ao redor. Não caia no engano, não caia na mentira de falsos mestres. Já naquela época, século I, estava começando a igreja do Senhor, com toda a força, com todo o poder, mas já estava enfrentando diversidade de doutrinas, homens falsos, corruptos, que se faziam chamar de apóstolos, de profetas, de mestres, de pastores, já estavam aí. Agora, à primeira vista nós encontramos que a igreja de Éfeso é uma igreja que tem sabedoria. E no versículo número 3 diz que tem suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. E aí tudo bem. Estamos vendo uma igreja que está trabalhando. Temos uma igreja que tem discernimento de espírito. Porém, ela tem um defeito. Aparentemente estava tudo bem, mas o Senhor tinha algo para corrigir na igreja de Éfeso.
para corrigir na igreja de Éfeso e para corrigir nos nossos dias de hoje, para corrigir na minha vida e na tua vida. Será isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, eu quero agradecer-te, ó Deus, por este novo dia de vida que tu tem nos dado. Senhor, eu quero apresentar-te, Senhor Deus Todo-Poderoso, cada homem, cada mulher, ó Pai, neste dia, Senhor, tão especial. Que tu venhas, Senhor Deus, abençoar a obra das suas mãos, que tudo aquilo que eles tocarem venha prosperar, ó Deus. Que tu venhas abençoar aquele homem, aquela mulher, que está, Senhor, já no seu trabalho, ou está, Senhor, caminho ao seu trabalho, à fábrica, à empresa, ao comércio, enfim, sabe, Senhor Deus, onde trabalha cada um, Senhor. Senhor, que tu venhas guardá-lo e livrá-los de toda sorte de mal. Que toda a obra das suas mãos venha a ser próspera, dá graça diante dos seus empregadores. Senhor, eu quero levar uma oração especial pelas crianças, meu Pai. Aquelas que estão nos colégios, que estão nas creches. Senhor Deus, crianças inocentes que estão sendo ameaçadas. Livra-as de todo mal. Livra-as, ó Deus, de toda sorte de maldades, meu Pai. Que todo rumor, que toda ameaça nas redes sociais e mentiras do diabo venham cair por terra, meu Pai, e que tudo, Senhor Deus, venha transcorrer em segurança durante todo este ano e próximos anos, aqui no Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Cacequi, aqui no Brasil e no mundo, meu Pai. Guarda, Senhor amado, as crianças, pois tu mesmo disseste, Pai, que para entrar no reino dos céus devemos nós fazer como crianças, inocentes e puros. Meu Deus, te agradeço uma vez mais e quero abençoar a cada um daqueles que vão estarem assistindo esta transmissão, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não esqueça de compartilhar esta live. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Tampouco esqueça de passar ali por o nosso canal do YouTube, se inscrever no nosso canal, Pastor Juan Carlos Teixeira Soares. Ali estão todas as séries que estamos realizando. Que a graça e a paz e a misericórdia de Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.